meus amores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do LigaCast. Eu sou a Lin, a apresentadora da Liga das Garotas, e hoje eu tô aqui na companhia dessa mulher maravilhosa que trouxe as libras não apenas para Summoner's Rift, mas para os joguinhos que a gente tanto ama. Su, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui aquecendo nossos corações nessa noite fria. Você tá bem, meu amor? Tô bem, tô com bastante frio. Mas, Estamos como? Ravena tá assim, ó, 3 cobertas abaixo. Ela tá certa, meu bem. A gente tá aqui trabalhando pra alimentar os bichinhos que a gente tem, não é mesmo? Mas você sabe que Ravena trabalha também? É mesmo? Ravena trabalha CLT, sério mesmo. Ela está descansando porque ela acabou de sair de um jobzinho. Ela trabalha, ela paga a ração dela. Maravilhosa. Queria que Gilberto fosse assim. Ele me obriga a trabalhar pra pagar a ração dele. Ele tá lá dormindo, não trabalha não, safado. Terceiriza o trabalho, ele. Né? Exatamente, ele é o dono de tudo aqui. Eu que trabalho, eu que me vire. Su, meu bem, conta pra gente. Você sempre gostou de joguinhos? Como é que foi essa entrada no mundo dos joguinhos pra você? Olha, eu estou nos jogos, eu não vou dizer desde pequenininha, porque eu tenho 1,53, então, né, não cresci muito. Então, assim, desde muito nova, eu já tô nos joguinhos, já. Eu até comento agora que foi uma das percepções que eu tive depois que eu participei do Big Festival. Eu interpretei o Big Festival, e lá eles tratavam muito sobre jogos educativos. Uhum. E eu comecei a pensar, falei, nossa, que legal, né? Mas eu comecei a pensar melhor e quando eu tinha os meus 8, 9 anos, o meu pai e a minha mãe, eles já me ensinavam por meio de jogos. Por exemplo, eu lembro muito bem que eu tinha um joguinho de browser mesmo, que era sobre a cultura romana, cultura grega, cultura romana, e aí a gente escolhia os personagens e aí a gente interagia, a gente ia, né, pegava uma coisinha aqui, aí mostrava, falava, então já tô inserida nos jogos tanto como diversão, lazer, quanto como forma educativa faz muito tempo. Legal. Inveja. A minha educação era na base do grito mesmo. Eu só era no joguinho. Ai, que inveja, gente. E como foi o seu percurso até se tornar uma intérprete de Libras? Olha, eu acho que na minha vida as coisas, elas vão se conectando. É uma coisinha aqui, acontece aqui, aí quando eu olho assim, olho pra trás, tipo, todo o percurso que eu caminhei, ele vai se interligando em algum momento. Eu sou formada em Direito, eu entrei na faculdade com 16 anos, e aí eu comecei a cursar Direito. E até então, gente, 16 anos, eu tava tipo naruteira, só queria saber disso, né? Então, Bleach, assim, ó, comprar mangá, cosplay, era isso que eu pensava. Então, você imagina, 16 anos, e assim, o curso de Direito, a gente sabe que é uma coisa mais formal, que é uma coisa mais séria e tal. E eu fiquei aquela, meu pai me deu 2 opções. Ou eu passava na Federal, pro curso que eu queria, e eu sempre gostei muito de animais, então eu queria fazer veterinária. Daí eu não pude fazer veterinária porque só tem em Lages, veterinária só tem, tipo, em Lages. E aí meu pai disse, não, você não tem 16 anos, você não vai morar sozinha. Né? Aí eu falei, tudo bem, então. Aí eu escolhi a sonografia por causa... Não vou dizer que foi culpa do Naruto, né? Não vou dizer que foi culpa de anime, mas eu não passei. Um pouquinho, né? Um pouquinho. Não passei, aí o meu pai me matriculou na Universidade de Direito particular. E aí eu continuei fazendo, eu gosto bastante dessa área, inclusive estou me formando na minha pós-graduação em Perícia Criminal e Investigação Forense e Direito Penal. Eu gosto. Não gosto da... Oi? Quem pode, né? Quem não eu gosto pode, bastante. Trabalha pro cachorro caramelo, que é deitado na cama, isso aí. Ah, mas caramelinho merece. Eu gosto da área, não gosto de atuar, por exemplo, eu não me vejo advogando, mas eu me vejo interpretando na área jurídica. Eu gosto de dar assessoria também, principalmente na área de acessibilidade, que é uma área que as pessoas têm que lutar muito pelos direitos delas, por mais que elas tenham. E a gente, enquanto pessoa, a gente é ensinada a não lutar pelos nossos direitos, e se a gente luta, a gente é barraqueiro, a gente é problemático. Né? Então eu gosto bastante, porque eu sou barraqueira, sou bem problemática. Então eu gosto. E aí eu gosto dessa área. Mas eu
fui estudando, né? Fui fazendo a minha faculdade. E aí, ali por 2014, o meu tio, ele começou a namorar uma moça surda. E ele levou ela pra casa. Só que ele não avisou a ninguém que ela era surda. E a gente nunca tinha tido contato com uma pessoa surda. E aí a gente falando, a minha avó brigando com ela, porque ela dizia que meu tio não queria nada com a vida. E aí a mulher ia ficar igual ao meu tio, e não sei o que, aquelas coisas. E aí a minha avó falou, tá, mas por que ela não me responde? Ela só sorri e abaixa a cabeça. Aí eu falou, ela é surda. E a gente ficou assim, Assim. por que você não avisou? Por que você não avisou? A gente não estaria falando, berrando com ela, né? Porque minha família berra, minha família grita. E aí a gente é muito comunicativa. Eu falo bastante, assim, eu tenho que ser aquela pessoa que você tem que ir cortando, porque senão, quando vê, tá lá no podcast de 8 horas. Por favor, né? faça o podcast de 8 horas, é seu, a LigaCast é sua. Olha o que eu falo, hein? Aí a gente, né, começou aquela coisa. E assim, se você tem uma família que é muito comunicativa, e se você é uma pessoa muito comunicativa, você não consegue estar com outra pessoa e não se comunicar com ela. E como assim, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ver coisas novas e tal. E daí eu cheguei pra ela e falei assim, me ensina algumas coisas, né? Pra gente ir se comunicando também, conversando, porque é horrível você estar numa mesa, num churrasco, e aí, tipo, você quer oferecer alguma coisa pra pessoas, você não sabe, você fica apontando. É ruim, sabe? Então, eu fui pedindo, a minha mãe também. E aí, por exemplo, a minha mãe é intérprete de Libras também. A minha mãe entrou Sério, a minha mãe entrou na universidade primeiro do que eu. Caramba. A minha mãe era minha veterana. Caraca, que legal. Minha mãe é veterana. E aí, né, gostei. E aí eu falei assim, eu quero me aprofundar. Quero mais, né? Não quero só ficar nos sinaizinhos. Então eu fui pesquisar, fui procurar onde é que tinha. Eu achei bastante curso, mas eu achei uma graduação na Federal. Aí eu falei assim, né? Vou tentar. Por que não? Já tô terminando uma graduação, por que não começar outra ao mesmo tempo? Conheço uma pessoa que é assim, Eri tá editando esse vídeo agora, é exatamente assim, vai de uma pra outra. Te amo, amiga. Isso aí, então ela sabe como que é. Aí eu falei assim, vou tentar, vou fazer. Só que eu já tava no meu TCC de Direito. E eu não fazia ideia. Aí fazer assim, não tirando o mérito das pessoas que fazem sobre esse assunto, mas, poxa, Maria da Penha tem um monte. Aí você vai para direito de família, tem um monte de causas com crianças, aí com violência, e tem várias pesquisas sobre o mesmo assunto, sabe? E era uma coisa que me incomodava bastante também em Libras, que a maioria das pesquisas são incentivadas só na área da educação. E, gente, as pessoas têm direito a mais coisas do que só a educação. Educação é muito importante, sim. Mas lazer também é importante. A área médica também é importante. A área jurídica também é importante. E a área de jogos também é importante. Então eu ficava assim, poxa, a gente vai aqui, tem 15 trabalhos sobre o mesmo tema. A gente vai aqui e eu não sabia o que fazer. E quando eu entrei na universidade, eu realmente, na minha inocência, achei que eu fosse aprender a língua. Achei que eu fosse aprender a língua e é isso aí. E não foi só isso, né? Porque eu faço letras Libras bacharelado. Então eu aprendi sim a língua. Inclusive o presencial ele ensina a língua, mas o EAD você tem que saber, você tem que ser fluente para você poder, por exemplo, entrar no curso. Né? Você não aprende. Lá eu aprendi. E aí eu tive contato com a comunidade surda e era uma comunidade surda muito diferente do que a que eu tinha tido contato primeiro. E foi uma coisa que me abriu a mente, porque antes, com as pessoas que o meu tio tinha contato e que ele me mostrava, era um tipo de comunidade, e quando eu fui para a universidade era uma comunidade muito diferente. É diferente porque é uma comunidade acadêmica, principalmente, né? Então, eu encontrei diversas pessoas surdas de outros países também, então foi uma coisa que fez... Eu falei, caraca! Porque quando você não tem contato e você entra, é uma cultura diferente. É uma cultura diferente, sabe? A cultura surda, ela é diferente da cultura dos ouvintes. Porque isso é bem característico, inclusive, porque, por exemplo, a cultura surda, ela é totalmente visual, e a cultura ouvinte, ela é totalmente auditiva. Tipo, sim. Parece óbvio, mas às vezes não é. Exatamente. Né? E aí eu entrei, aí eu descobri a minha profissão, que eu sou hoje, que é de tradutor e intérprete, que são duas profissões diferentes. Nem sempre o intérprete é tradutor e nem sempre um tradutor é intérprete. E às vezes você pode ser os dois. Por exemplo, eu sou os dois. E
E lá eu aprendi muita coisa e eu comecei a gostar e eu comecei a ver também que faltava muito a questão dos direitos mesmo, da acessibilidade, da luta, que sempre foi alguma coisa que me chamou muita atenção. E por eu ter uma base jurídica, eu via muita coisa que eu falava, não, mas peraí, isso aqui não pode. E muitas vezes as pessoas surdas falavam assim, eu sei que não pode, mas o que eu vou fazer? Pra que eu vou ir atrás disso, né? Já que é tão difícil eu conseguir, já que ninguém vai. Nossa. Exatamente. Ou então eu já fui atrás e não consegui. Né? Eu fui atrás. E eu digo sempre eu porque é o meu olhar, né? É o meu ponto de vista. E aí eu ficava tipo, caramba, mas juridicamente tem uma lei pra isso. Então por que não tá, sabe? Porque a gente sabe que o judiciário é meio complicado. Porque tá na lei, mas não tá na prática. E aí eu falava assim, caraca, né? E aí foi onde começou a se encaixar, porque eu tava terminando a faculdade e eu não sabia o que ia fazer TCC. Aí eu falei, vou fazer alguma coisa na área de Libras, né? Aí o meu TCC foi sobre o direito à educação da pessoa surda, que eu fiz dentro da própria universidade, né? Eu fiz uma pesquisa sobre questão de intérprete, questão de quantos alunos surdos tem, né? E cara, a gente percebe muita coisa. E eu sempre tive essa coisa de tipo, ei, não, peraí. Você tem direito, por que você tá recuando? Não, vai lá e faz, vai lá e reclama. E às vezes a pessoa fala tipo, não, mas eu não quero, porque ela tem medo, porque muitas vezes não conhece o próprio direito dela, entende? E também quando você conhece, você luta por ele, sempre vai ter alguém te olhando assim, mas olha que barraco. E não, gente. É direito, tipo, exatamente. É feio você ter que cobrar, entende? Exatamente. E eu me perdi porque eu falo bastante. Mas foi assim que eu entrei em Libras, foi assim que eu entrei na comunidade surda. Foi desse jeito. E você foi aí que descobriu que queria entrar na comunidade dos games. Como você percebeu essa necessidade nos joguinhos? Olha, como Libras já estava entrando na minha vida e fazendo parte do meu dia a dia, por exemplo, eu não lembro um dia desde que eu comecei a aprender Libras que eu não sinalizei, sabe? Que eu não treinei, que eu não pratiquei. Porque virou parte do meu dia a dia, virou a minha profissão. Todo dia eu sinalizo. Até esses dias me perguntaram, você pratica muito? Eu falei assim, eu sinalizo todo dia porque eu estou trabalhando ou conversando com algum amigo, ou conversando com alguma amiga que é da própria profissão, ou alguma coisa tipo, sempre tem algum vínculo. Então, fiz alguns amigos, né, que jogavam também, e na época era LOLzinho, então a gente tava jogando muito LOLzinho. E foi assim, vamos jogar. E aí eu comecei a jogar, e eu tava fazendo meu TCC de Libras, e eu não queria fazer na área jurídica, porque eu já tinha feito. E eu tava tipo, o que eu vou fazer, né? Eu não quero fazer educação. Não quero fazer, vamos, né, direito à educação, ou então educação. Porque é algo que tem muito. Por exemplo, você vai num congresso, tem 15 banners falando sobre educação. Gente, e as outras áreas, sabe? Por que uma área tá tão superfaturada e a outra tá tão carente de informação, né? Exatamente. E quando você tem um projeto e você leva, eles olham e falam assim, mas isso aqui, por que você tá fazendo isso? Isso é sobre jogo? Não, deixa pra lá. Por que você não faz um livro infantil? Porque tem 15 mil livros infantis, tem um monte de livros infantis, tem muitas adaptações. É muito importante que tenha mais e mais e mais. Mas é muito importante a gente estar em outras áreas também. Que as áreas se expandam, né? Exatamente. Aí fala assim, mas não tem público surdo nessa área. Talvez porque não tenha conteúdo. Exatamente. Talvez porque não tem acessibilidade. Então a gente precisa criar para que as pessoas comecem a participar ali. Porque não tem como dizer, mas o surdo não gosta de fazer isso. Você está generalizando uma pessoa. Você não pode fazer isso. Você não pode partir do princípio, fulano não tá aqui. Não, você tem que deixar o ambiente para as pessoas que quiserem entrar. Se ela for entrar ou não, tem ali, ela pode entrar ali, entende? Então, aí eu ficava tipo, não quero sobre isso. Tanto que eu não tenho muita coisa na área de educação, né? Eu tenho o que a faculdade me obrigou a fazer, né? Mas eu prefiro outras áreas. Mas aí eu tava pesquisando, né? Pensando o que eu vou fazer, né? Vamos inovar. E aí eu estava jogando
E eu comecei a perceber, por exemplo, quando sai um ultra, ele dá o grito de guerra e você já fica assim, né? Tipo, não posso ficar em linha reta. E aí, quando você tá jogando com surdos, eles não desviavam porque eles não sabiam que tava ultado. Eles só desviam quando tá vendo ali. Por quê? Porque é visual. Sim. E aí eu fiquei tipo, caramba, a um ponto, né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí depois eu fui ver, por exemplo, o flash. Às vezes a pessoa tá, tipo, dentro do mato e ele dá um flashzinho ali e você sabe porque você tá ouvindo o som do flash. Aí eu falei assim, será que tem alguma interação visual? E tem uma interação visual. Tipo, ele deixa umas purpurinhazinhas. O Ignite. Isso foi uma coisa que eu nunca tinha percebido da questão auditiva. Eu nunca tinha parado pra perceber. Era alguma coisa que acontecia naturalmente. Tipo, tava o barulho ali, o meu cérebro captava aquilo dali, mas não era alguma coisa que falava, foco aquilo, sabe? E aí o Ignite, por exemplo, o Ignite ele faz um barulho e você fica pegando fogo. Quando você usa o curar, você fica verdinho e faz o barulho. Aí eu pensei assim, por que aqui tem interação, tem informação visual e sonora e naquele outro não tem? E nesse aqui? E aí eu fui pra outros jogos também. E um jogo que me marcou bastante foi Seven Days to Die, que é um jogo de zumbi. Que é emoção pura, né? Você sente aquilo, né? Tipo, quanto mais longe o zumbi tá, menor o barulhinho. E quanto mais ele vai se aproximando, maior vai ficando o barulho, você vai ficando mais nervoso. Então aquilo mexe com você. O conteúdo que você consome do jogo é totalmente emocional, sabe? É o barulho que tá ali. Aí eu falei assim, pô, qual é a interação auditiva que tem? Auditiva não, perdão. Visual que tem. Sim. Porque, por exemplo, poderia a tela ficar mais vermelha. Sabe quando a gente perde sangue e daí começa a ficar vermelha a tela? Aí eu comecei a assim, poxa, como que seria isso, né? E aí, até então, também não sabia que isso seriam recursos de acessibilidade, né? Eu só ficava pensando ali. E foi pesquisando sobre isso, eu falei, vou fazer meu TCC sobre isso. De interações auditivas, sonoras, né? E interações visuais que tem. E aí eu entrei no Facebook, tinha uma comunidade surda gamer gigante. Caramba. E eu achei que ia encontrar, tipo, 30 pessoas, 40. E, tipo, caraca, tinha um monte, tinha mais de 1000 pessoas lá. É muita gente. E era, tipo, gente de console, gente de PC, gente de mobile, de tudo. Aí eu olhei e falei... Meu grupo. Meu Deus, isso que dá pra supor que não tem conteúdo pras pessoas, né? Que as pessoas não vão se interessar por um conteúdo. Olha isso. Exatamente. Você fala assim, não, mas não tem gente. Gente, tem. Da vez que tem uma pessoa, tem. Tem. E eu falei assim, caraca. E era o quê? 2017. Então eu tinha 2 anos, né? Estudando e atuando. Eu já atuava como intérprete, mas eu não era uma profissional intérprete. Eu era uma intérprete de informação. Aí eu tava fazendo estágio e tal, e assim, né? Eu fiquei inchada, eu falei, caraca! Meu Deus, um monte de surdo gamer, eu sei livro, eu sou intérprete, joguinho. Eu falei, ai, nossa senhora. Jogar aqui, cheguei. Aí eu falei, vou entrar, né? Vamos lá, vou entrar na comunidade, espero que eles me aceitem. E aí foi super legal, porque tinha o Def Liga Esportes, que é um campeonato de surdos. E aí eu falei, até, gente, meu Deus! Exato, e já era um campeonato, que já tava acontecendo há muito tempo. Um campeonato estruturado, com premiação, com patrocínio, sabe? Tipo, local físico pro pessoal ir. Cara, que incrível. E eu falei, caraca, e aí... E eu não era muito ligada com campeonatos, tipo, de LOL no geral. A única coisa que eu conhecia era o CBLOL. E era aquilo. E eu falei, caraca... vou entrar, né? Eu falei, nossa. Mergulhei, só fui. Aí eu falei assim, LOLzinho, surdos, livres, eu sou intérprete. E assim, quando a gente tá fazendo o que a gente gosta e a gente tá aprendendo e a gente vê resultado, o peito enche, né? Eu falei, eu falei assim, nossa. Você vai bufada, né? Vai que vai. Aí eu entrei e falei assim, pô, sou intérprete, vocês têm um campeonato de surdos, achei super legal. Não encontrei mais nada que fala sobre isso. Tô fazendo uma pesquisa. Será que vocês poderiam me ajudar? Porque, assim, você fazer alguma coisa para surdos e não ter surdos avaliando, não faz sentido nenhum. Exatamente. Sabe? Tipo, se eu for avaliar, eu vou fazer e eu mesma vou avaliar. Não é do meu ponto de vista. Então, não adianta. Eu falei, pô, legal, vamos fazer e tal. E aí eles me aceitaram, e aí eu comecei a ver os campeonatos, mas não tinha quem transmitisse.
E aí eu falei assim, pô, eu tenho PC, posso transmitir. Aí eu comecei a ser streamer dali. Aí a gente transmitia o campeonato e tal. E aí, toda vez que acabava o campeonato, o pessoal queria jogar mais. O pessoal queria se ver jogando. Aí eu falei, então vamos continuar e vamos todo mundo jogar. E a gente fazia, tipo, 5x5 e aranha, não sei o quê. E aí eu falei assim, pô, isso é massa. Legal, gostei. E aí eu comecei a ser streamer. Então eu comecei a ser streamer pra streamar o campeonato. E aí, pô, não tem ninguém pra fazer narração, né? Na época eu nem sabia o que era caster. Demorei muito tempo pra saber o que era um caster. Mas eu falei assim, gente, CBLOL tem um monte de gente falando. Por que a gente também não faz aqui? Aí o pessoal, tipo, não tem câmera, não sei o que. Eu falei assim, então vamos ver. Até que a câmera que eu tinha, até esse ano, a câmera que eu tinha, era a primeira câmera que foram os próprios SUS, a própria comunidade, que foi, tipo, doando dinheiro. Meu Deus. Comprei pra fazer pra eles, sabe? Então eu troquei esse ano. E aí... Incrível. Tipo, tudo foi se conectando, sabe? E daí, pô, beleza, ganhei o webcam. Massa, aí vamos interpretar. Interpretar não, vamos fazer a narração, né? Porque a interpretação... Você transmitia, você fazia a narração. Então, aí a gente teve ideia de fazer a narração. Aí eu falei assim, pô, vamos, né? Deve ser o quê? Só chegar ali e ficar falando, comentando aqui, isso aqui. Gente, pelo amor de Deus. Eu era muito nova pra entender a besteira que eu estava pensando. Aí eu falei, vou fazer. Gente, deu 4 horas de live, eu tava assim, ó. Eu não sabia, eu fiquei assim, ó. Eu só queria que acabasse a luz, que caísse a internet. Você tá viva hoje, parabéns. Olha, foi assim... E, cara, e uma das coisas foi assim, não tinha sinal. Então eu fazia letra por letra de muita coisa. Tem vídeo no YouTube, inclusive, tá? Tem vídeo, vocês vão ver a diferença que era. Você tá viva hoje. Já passei umas poucas e boas, assim, ó. Que eu fico assim, ó. Hoje em dia eu olho e falo assim... Meu Deus. Meu Deus. Parabéns. Olha, guerreira. Aí eu, caraca, eu falei, pessoal, não tem como, não rola. Eu falei assim, vamos fazer um jogo, 2 jogos, mas vamos ver sinal. E aí eu comecei a ser criadora de conteúdo, ali. Quando eu falei assim, vamos ver sinal? Aí eu comecei um projeto de sinalário, que inclusive ia ser minha tese de mestrado, minha tese de mestrado. E aí como é que a gente fazia? A gente abria live no Facebook, mostrava as imagens e a gente ia falando, esse sinal aqui, vamos ver. Porque, cara, não tinha condições de você fazer letra por letra. E aí entra o quê? O problema de pesquisas em outras áreas. Uhum. Porque, assim, você pensa, se eu cheguei e, tipo, eu como intérprete, né? Porque, assim, vendo do lado profissional, como é que eu vou fazer isso aqui se não tem sinal? Entende? Aí eu, como pesquisadora, vamos criar sinais. Entende? Então, é assim que começa. Mas se ninguém incentivar a gente a ir para outras áreas... Cara, imagina assim, ó. Hoje no cenário, como criadora de conteúdo dessa forma acessível, só tem eu. Se eu não tivesse feito isso em 2017 e começasse a fazer agora em 2021, olha quanto tempo que ia demorar. Sim. Tá entendendo? Tem muitos criadores de conteúdo surdos. Tem sim. A maioria é de outras áreas, sabe? E aí você vê, tipo, que é uma coisa que anda lentamente, claro que pela toda a carga histórica, mas também por falta de incentivo das próprias pessoas que estão dentro da comunidade. Sabe? Que, poxa, vamos para esse lado aqui, vamos provar isso aqui, vamos tentar áreas novas, entende? Tem gente que fala que eu faço muita coisa, eu falo sim, porque a gente tem que correr quanto tempo. Você faz muita coisa, sim. Eu faço muita coisa. Meu Deus. E o pior de tudo é que eu faço com gosto. Às vezes eu fico muito louca. Mas é porque eu penso assim, cara, eu já parei muito por crítica de outras pessoas que deveriam me incentivar, mas criticavam muito e eu falei, não, vou parar. Pelo amor de Deus, quem foi que fez isso? Cadê? Olha, se eu contasse quem foi, vocês ficariam... Quem foi? Chocado. Eu não vou falar, porque depois, né? Mas vocês vão descobrindo aos poucos. Misericórdia, quem foi? Eu vejo que
como eu parei, não andou, sabe? E não porque, a sua é a melhor. Não, não é por isso. É porque, assim, é muita coisa que a gente tem que fazer no cenário. É muita coisa. Tanto em questão de acessibilidade no geral, quanto para Libras em si. Sim, sabe? Ainda tá muito embrionário, né? Nossa, gente, assim, ó. O tanto de coisa que eu já fiz é isso aqui, perto do que a gente precisa. E olha que eu fico aqui, ó, bem louco. Vou para projeto disso, projeto daquilo, entrar nessa organização e aqui, cobrar a legenda, cobrar em Libras. Cara, é muita coisa que tem que ser feita. Então, o tempo que eu parei, eu vejo que eu não deveria ter feito isso. E eu nunca mais vou fazer. E assim, se você tem uma ideia de acessibilidade, de inclusão, cara, põe pra frente. Porque a gente não tem ninguém na área, não tem como ter concorrência. A gente só vai ter concorrência quando, tipo, tiver milhões de pessoas fazendo a mesma coisa, sabe? Tipo assim, você ter 5 criadores de conteúdos acessíveis não é concorrência, sabe? É pouco, é pouquíssimo. Então, mas voltando, você vê que eu me perco, né? Que eu vou falando mais Você assim, não tá se perdendo, você tá ajudando muita gente a se achar. Por favor, não ache isso. Olha, e o pior é que é verdade. O que eu recebo, assim, de feedback de pessoas que, por exemplo, eu achei que eu era o único surdo que tava jogando. Porque eu jogo sozinho. E eu falo, cara, tem um monte de surdos aqui. E eles chegam na minha live. Hoje em dia tem mais lives acessíveis, ainda bem. Mas, por exemplo, antigamente eles chegavam na minha live porque era a única que tinha. Sabe? Eles chegavam, sim, em live de pessoas surdas, sim, chegavam, sabe? E eu se comunicando. Só que, por exemplo, outras pessoas que não tinham deficiência também chegavam na minha live e falavam assim, pô, eu conheço fulano que é surdo. E aí trazia, e aí a gente ia juntando, sabe? Então, o feedback é muito bom. E... ali voltando pra parte que eu falei que eu comecei a ser criadora de conteúdo. Aí comecei essa questão dos sinais, e aí depois eu fui pra questão de vídeos informativos. Aí, por exemplo, tava tendo o acampamento Yordle, né? Que acampamento Yordle, ninguém sabia o que fazer. Ninguém sabia. A gente denuncia, a gente ajuda, a gente fala no chat, a gente xinga no chat. Não, nunca xinguei no chat. O que a gente faz? E ninguém sabia o que estava acontecendo, nada. E aí, eu fui vendo na discussão do próprio grupo ali, né, do pessoal da comunidade ali, eu fui vendo assim, pô, mas isso aqui já foi falado no vídeo. Não, mas isso aqui tem um texto que foi falado, foi informado. Pô, mas não tem em Libras. O vídeo não tem legenda. Como é que eles vão saber? Não tem. Exatamente. Não tem texto, né? E se tiver um texto, aquele texto gigante. Eu falei, vou fazer a tradução do vídeo, né? Cara, assim, ó, se vocês verem, assim, a tradução do vídeo era aquela coisa bem, tipo, vou fazer aqui, sabe? E ainda fui testando também, tipo, será que a minha tela fica grande? Será que fica pequena? Na época eu tinha meu quarto, morava com meus pais, fundo roxo, com um quadro cheio de Hot Wheels, que era do meu irmão. Era isso! E eu tava lá, bem plena, sinalizando um monte de coisa. Mas assim, e aí era isso pra você, foi a luz pra muita gente, sabe? Exatamente. É isso que é incrível. Foi o grande... né? E repercutiu muito o vídeo, o pessoal gostou, e eu falei, caraca, o pessoal... Gente, teve uma publicação minha que chegou a 50 mil likes. E eu falei, gente, quem sou eu? Não sou ninguém. E chegou a 50 mil? Eu falei, caraca... Também não ouso dizer que você é ninguém, pelo amor de Deus. Agora sim, as pessoas já me conhecem mais um pouquinho, mas antigamente eu falava assim, gente, como assim? E aí eu fui atrás das coisas da Riot, né? E aí o pessoal fez uma movimentação absurda, marcava todo mundo que era um Riot, era criador de conteúdo e não sei o quê. E aí a Nai chegou pra mim e me convidou pra ser da academia de Piltover. Aí eu, tipo, desmaiei, né? Eu falei, meu Deus! Quando que eu ia pensar que isso ia acontecer, sabe? Tipo, legal, repercutir e tal, mas entrar como criador, parceiro da Riot, eu falei, caraca, velho, olha a responsabilidade, né? Porque é uma responsabilidade muito grande, tipo, a Riot tá me vendo, né? E eu, caraca, e aí fui procurando mais, e falta, assim, ó. Falta não só de League of Legends, falta de todos os outros jogos, entende? Então você tem que se dividir em vários, tipo jogo daqui, jogo dali, não sei o quê. E,
cada jogo tem sua própria comunidade. E aí eu falei assim, caraca, vou fazer, né? Vou criar conteúdos acessíveis. E aí eu tinha que fazer legenda, libras e áudio. Muita coisa. Muita coisa. Porque eu pensava assim, vou criar um conteúdo só em libras. Não vai atingir outras pessoas, né? Não vai atingir, por exemplo, surdos que não sabem libras. Então eu preciso fazer um conteúdo em libras com legenda. Para as pessoas saberem o que está escrito, né? O que eu estou sinalizando. E aí... E as pessoas, tipo, e as outras pessoas, sabe? Tipo, se eu quero fazer um conteúdo acessível, eu não posso limitar. Eu tenho que fazer tudo que eu conseguir para ser acessível. E assim, meu conteúdo, ele é em libras. Então, o meu conteúdo é criado na língua brasileira de sinais. E aí, eu faço a tradução do que eu sinalizei em português. Tipo, o meu conteúdo, ele não é em português e traduzido para libras. Não. Aí tem a legenda, tem outras coisas. Eu quero, futuramente, botar audiodescrição, porque se eu quero ser acessível, eu tenho que ser o máximo que dá. Mas não dá pra fazer tudo sozinha. É isso que eu ia falar. Quantas de você? Você vai ter que fazer quantos clones da sua? Sua número 1, número 2? Às vezes eu queria pegar assim, ó, cada cabelo aqui, ó, cortar aqui e fazer assim, ó. Vai parte rosa, vai parte vermelha. Se divida. Meu Deus do céu. E eu reclamando que eu trabalho demais, minha filha. Parabéns. Depois que eu comecei a trabalhar também, eu falei, caraca, eu sou maluca, porque eu trabalho pra muita gente. Graças a Deus, hoje eu tenho a minha dupla, a Aren, que por muito tempo as pessoas tentavam botar uma competitividade contra a gente, e assim, a gente trabalha em dupla. Não é eu sempre falo hoje, assim... apoio mútuo, não tem essa exatamente. competitividade, pelo amor de Deus. Para com isso, gente. E assim, ó, principalmente, intérprete trabalha em dupla. Eu dependo dela e ela depende de mim, sabe? Tipo, a gente tem que ter uma sinergia, porque a gente é uma dupla, né? Não tem como... A gente até brinca hoje em dia que, assim, a gente fecha um evento e fecha outro, aí eu falo assim, olha, eu não posso ir agora. Ah, chama a Ari. Ela também não pode, porque ela tá junto comigo. É um pouco difícil, são duas pessoas no mesmo lugar. Exatamente, assim, é 2 por 1, não tem como. Só se a gente fizer assim, ó, cada um do evento e a gente vai trocando. É o que tem pra hoje, gente. E também, infelizmente, tem novos intérpretes participando, entrando, né, na área, que é uma coisa muito importante de dizer que, assim, intérprete de Libras tem a rodo. Tem um monte de intérpretes de Libras. E eles são muito bons, alguns não são tão bons, mas a vida, acontece. A diferença é especialização. Com certeza. Cara, se você nunca jogou, se você não sabe jogar, se você não sabe nada sobre o jogo, você vai apanhar quando você entrar. Porque assim... se você não tá inserido na comunidade, né? Se você não tá inserido na comunidade, não adianta você interpretar um campeonato se você não sabe o que é uma MD3. Não adianta. Sabe? É difícil. É complicado, amiguinho. É complicado demais. E assim, ó, é outra coisa também. Valor de intérprete varia demais. A gente trabalha com uma tabela, né? Eu não gosto de precificar, eu acho que isso é péssimo. Mas se você encontra um intérprete a R$10 a hora, tem alguma coisa estranha. Alguma coisa está muito errada. Além de desvalorizar... porque assim, a gente tem uma tabela, né? Tem uma tabela Febrapios, Sintra, que ela precifica ali pra gente saber o quanto que é muito caro, o quanto que é muito barato, né? Alguém já fez esse trabalho? Pra gente não ter esse trabalho. E, cara... procurem, para as pessoas que querem trabalhar na área, se especializem. Para as pessoas que querem contratar intérprete, contratem intérpretes especializados. Isso não funciona só para esportes, funciona para todos os ambientes. Porque assim, a gente quando intérprete de Libras, a gente tem uma responsabilidade gigantesca, sabe? As pessoas costumam achar que é só bater mãozinha, que é só a gente chegar aqui, ela vai falar, vai sinalizar ali. Gente, não é. Mas eu faço aqui, ali, bate palminha. Isso eu faço. Exatamente, cara. Assim, ó, saber Libras não te capacita para ser um intérprete, um tradutor-intérprete. Não. Curso de 144 horas não te capacita. Não adianta. Sabe?
é muito mais do que isso. É muito mais. Não é interpretação de sentido literal, sabe? É assim, ó. Se você estiver na área jurídica, você pode botar alguém na cadeia porque você não sabe o que significa aquela palavra, sabe? E, assim, intérprete, ele sai especializado no geral, sabe? É tipo um clínico geral, né? Você não vai fazer uma cirurgia com um clínico geral, né? Você não vai arrancar um dente ali, você tem que ir numa pessoa especializada, né? Então, intérpretes também, a gente tem que estudar muito, a gente tem que se especializar, e não só na educação, gente, pelo amor de Deus. Tem muito intérprete no mundo, vamos para outras áreas. Tem essa questão também, gíria, questão de pegar termo emprestado de outras línguas. Isso como é que funciona na questão das Libras? Então, a Libras, ela já é baseada na língua francesa, de sinais, né, no caso. E, por exemplo, é regionalidade. Tem gíria própria da comunidade. Se você não tá inserido na comunidade surda, você não sabe as gírias, entende? E aí, se você não tá inserido na comunidade surda, quando você tá numa palestra de ouvintes que fazem piadas de ouvintes, você não interpreta a piada de ouvinte pra surdo. Não faz sentido. Você tem que interpretar uma piada da própria cultura surda. Mas não é qualquer piada, é uma piada que tenha sentido, sabe? Tipo, nunca vai ter uma piada igual, porque são duas culturas diferentes. Mas, né, por exemplo, se é de som, por exemplo, pode ser uma piada com luz, sabe? Alguma coisa desse tipo. Porque senão a plateia surda vai ficar assim. E aí todo mundo rindo e os surdos assim, ó. Exatamente. Você tem que conhecer a comunidade surda, sabe? Eu, assim, às vezes eu tenho que pegar um monte de piada, porque às vezes você tá, sei lá, numa palestra e aí o cara faz uma piada aleatória. Tipo, é um palestrante que gosta de fazer muita piada. Cara, a gente, como intérprete, a gente tem que ter um lequezinho de pelo menos 3 piadas, nem que você repita a piada, mas, sabe? E aí entra a experiência, entra o jogo de cintura, tá tudo conectado. Caramba. Nossa senhora, eu não sei como é que eu faria essa situação, sinceramente. Olha, eu tive uma situação recentemente que eu tava interpretando a palestrante e eu comecei a me sentir muito mal. Porque eu não sabia o que eu tava interpretando, eu não tava conectando. E aí eu olhei pro meu apoio e ela falou assim, ó, relaxa que ela não tá falando nada com nada. Aí eu falei, ai, graças a Deus, cara, assim, me deu um alívio. Eu falei, nossa, ela falava 2 frases, assim, tipo, eu vou, mas a minha bolsa, e era assim, e eu tava tipo, eu sou péssima, eu vou chorar, vou ser demitida, assim, os seus vão me criticar, e acontece, cara, acontece, e você tem que ter jogo de cintura, tipo, né, você tem que ter jogo de cintura, são escolhas tratórias, escolhas interpretativas, não é só saber a língua, não é só saber a língua, você tem que ter muito mais que isso. E quais foram as maiores dificuldades que você encontrou? Você citou algumas situações dificultosas, mas qual foi, assim, a maior que você encontrou no cenário? A maior do cenário? Cara, eu posso dizer que foi não ter um ataque de riso no Yo Prêmio. Cara, aquilo foi muito difícil. Eu me segurei tanto, Deus sabe como eu me segurei, cara. Porque eu não sabia o que ia aparecer. Eu não sabia o conteúdo que ia aparecer. A única coisa que eles me passaram foram as músicas. Porque eu falei assim, a música não rola ser na hora, sabe? Nada rola ser na hora. A gente tem que ter o material. A gente tem que ter todo o material que vocês... Se vocês têm acesso ao material, o intérprete de Libras tem que saber. Cara, intérprete de Libras é um profissional. Assim como um advogado. O advogado não pode chegar, o psicólogo não pode chegar e contar tudo que você contou pra ele pra outra pessoa. O intérprete também não pode, sabe? Isso tá dentro da gente. Então, ai, nossa, meu material. Não, é nosso material. Porque eu sou a sua mão, né? Você tá falando aí, eu sou a sua mão. Então eu tenho que saber o que você sabe. Então assim, cara, você escreveu 2 linhas, esse é o meu resumo. Passa pro intérprete, cara, sabe? Tipo, passa. E aí eu não sabia o que ia acontecer. Eu sabia que ia ser engraçado, mas eu não tava tão preparada pra ser tão engraçado. E assim, foram coisas que eu vi acontecendo, sabe? Tipo, foram coisas do cenário que, como eu sou gamer, como eu tô na comunidade gamer,
eu tive contato. E aí, quando aparecia as fotinhos, cara, eu já fazia assim, ó. Eu já fazia tipo, meu Deus, eu vou chorar, cara. Eu não vou aguentar. E aí vem aquela, né? Porque eu sou humana, né? Eu sou humana. Aquilo era engraçado. E aí eu tinha que... E é assim, ó. Muito rápido. Por exemplo, tem o vídeo que eu mais gosto, que eu compartilho todos os dias, eu dou RT naquele meu vídeo, que é uma edição que está no fixado do meu Twitter, inclusive. Suguetes, me sigam. Cara, é porque assim, quando tem a imagem, eu tenho que fazer o conteúdo da imagem que está sendo dito, mas a pessoa também tem que acompanhar a imagem, sabe? Ela não tem que só me ver. Porque se, por exemplo, o Jux tá berrando lá, eles têm que saber que ele tá berrando, mas eles têm que olhar pro Jux, que é o que todo mundo tá olhando. Então eu tinha que fazer aqui e saber a hora que eu tinha que parar pra eles acompanharem a imagem e voltar. E tem muita gente que às vezes fala assim, ela não sabia nem o que fazer. Na verdade, o que eu parada era o que tinha que ser feito, sabe? Porque a pessoa não tem que ficar me vendo gritar, não é a Sugetsu que eles querem ver gritar, é o Jux que eles querem ver gritar. Então eu tenho que interpretar que ele tá gritando, eu tenho que mostrar a emoção, mas eu tenho que parar pra eles conseguirem ver e acompanhar. Isso, cara, isso é aqui, ó, segundos. Tanto que eu tô interpretando ele ali e tem uma hora que ele bate e levanta da cadeira. Alguém tocou a campainha. E eu interpretando... Isso foi muito sincronizado, que você... Pá, e foi, né? Eu vou ter que abrir rapidinho. Mas assim, ó... Eu interpretando, na hora que ele bate e levanta, eu quase bati e levantei. Meu Deus. Porque eu tava tão aqui e eu, tipo, dei uma travada, porque assim, eu pensei assim, cara, se eu levantar vai ficar muito feio. Porque a pessoa vai falar assim, mas foi aquela coisa de emoção, sabe? Tipo, eu tava aqui, e é coisa de muito tempo. E assim, a gente tem um atraso de 2, 3 segundos, então tem muita coisa envolvida, sabe? Então você tem que... E se a pessoa não tá preparada, se ela não é um profissional mesmo, cara, a pessoa cracha, dá tela azul na pessoa. Trabalhou como intérprete de diversas organizações, diversos trabalhos maravilhosos, já cobriu transmissão de nível, Stefan, que é, assim, surreal, uma das minhas inspirações. Fala pra mim como é que foram essas experiências, conta pra gente. Olha, foi uma loucura. Aconteceu, eu não acreditei que aconteceu. E eu passei um bom tempo não acreditando que realmente tinha acontecido. Tipo, Twitter, né? Heitor Fonseca, muito obrigado por ter enchido meu saco pra criar um Twitter, porque eu não tinha Twitter. Eu não fazia parte do Twitter. Pelo amor de Deus, tudo acontece lá, minha filha. Melhor rede social. Eu olhei e falei assim, gente, isso aqui é outro mundo. E antes, eu até tinha uma outra conta, mas eu olhava e falava assim, não faz sentido usar Twitter, então eu não vou usar. E aí, quando eu comecei a usar, eu falei, caraca, faz total sentido. Não faz sentido até fazer sentido, eu te entendo. Era assim também. Exatamente. E eu, tipo, hoje em dia eu acordei Twitter. É meu jornal diário, Twitter. E tava lá, né, daquela coisa de sempre estar aqui, legenda, intérprete de Libras, acessibilidade, daquela coisa, né, que eu sempre faço. E aí eu já segui a Nive, e aí ela pegou e postou uma foto, dizendo que ela ia pro Premier Sports Brasil. E aí eu peguei, tipo assim, comentei. Cara, eu juro que assim, ó, nem 1000 vidas eu achei que ia acontecer real. Né? Porque a gente comenta do pessoal. E aí eu peguei e comentei assim, me leva pra interpretar a sua magnitude pra comunidade surda. 3 horas da manhã, mais ou menos. E aí eu aqui, assim, no celular, né? Nive Stefan seguiu você, eu falei. Eu nem eu falei. Eu tive a mesma reação, eu me tremi, por isso aconteceu. Eu fiquei tipo... Nah. Aí abaixou assim de novo, tipo... Nive Stefan, aí apareceu, né? Que ela tinha comentado. Aí eu falei, cara, eu não vou clicar. Não, velho, não. Que isso? Eu falei, não. E aí, né, eu cliquei. Aí clicou, e aí sim. Apareceu uma mensagem, uma bolinha na minha caixa de mensagem. Aí eu cliquei e tava ali, eu falei assim, será que eu respondo agora? Eu fiquei tipo, meu Deus. Ó, Ravena. Ai, meu Deus do céu. Aí eu fiquei assim, será que eu respondo agora? Meu Deus, eu não vou deixar a Nive Stefan esperando, né? Mas eu falei, meu Deus, cara, será que isso é real?
Aí fui lá, né? Daí ela falou, tipo, não posso te levar pro Prêmio Esportes, porque ela não é a dona do Prêmio Esportes. Podia ser. Mas eu gostaria de que você trabalhasse comigo e tal. E aí eu fiquei tipo, caraca, eu juro assim, ó. Aí ela me chamou no WhatsApp, né? E aí, nos outros 3 dias, eu acordava e olhava assim o WhatsApp e falava assim, caraca, velho, aconteceu um beijo. E aí, isso é vida real, isso não é fantasia, alô? Caraca, nossa, daí no dia que ela me seguiu eu não podia nem gritar, porque tava de madrugada, meu namorado tava dormindo, não podia nem berrar, né? Mas eu dei aquele grito interno, assim, que chegou a estar no meu pé. Eu falei, caraca, nossa, não acredito. E aí depois aconteceu com o Yoda, tipo, eu postei lá e falei assim, vai ter legenda? E aí o pessoal comentando, e daí de repente, plim, Yoda seguiu você, eu fiz... Eu falei, não acredito que dois cartuchadas acertaram. Eu falei, não. Dias de glória, dias de glória, dias de glória, dias de glória. Eu falei, caraca, velho, quando? E, antes disso, eu tinha feito um projeto do aulão de League of Legends em Libras. E aí, o Yoda tinha dado RT também, e eu já tinha achado o máximo, né? E foi muito legal porque um comentário que eu lembro até hoje tava assim, tipo, imagina ela quando acordar e ver que o Yoda deu RT. E eu tava dormindo, tipo, literalmente. Aí quando eu acordei, eu li aquilo e falei assim, quê? E aí eu falei, meu Deus! E aí um tempo depois ele pegou e me seguiu, aí a gente conversou e aí a gente foi pro Premier Sports. E eu fiquei tipo, caraca, velho, que loucura. Porque assim, é uma vitória enorme pra mim. Mas, cara, é uma conquista pra acessibilidade, porque são 2 influencers gigantescos, sabe? Tipo, e que já estão no cenário faz tempo, e eu fiquei tipo, caraca, velho, muita gente vai ver isso, e é muito bom. É muito bom pra mim, enquanto profissional, porque eu tenho mais trabalho, óbvio. É muito bom pra mim como pessoa, porque, tipo, cara, é acessibilidade, é o que eu luto, é o que eu vivo, basicamente. E tamo aí. E eu fiquei tipo, caraca, velho, tipo, tudo isso acontecendo e eu podendo estar junto, é ver o trabalho todo que eu tive, tipo, sendo reconhecido, estando ali, e aí mais pessoas vieram, o Daniels veio. Isso eu já tava com a Rensga, inclusive, eu já tava super feliz com a Rensga, porque uma organização dentro do cenário querer acessibilidade e, tipo, realmente querer acessibilidade, porque, tipo, a Rensga atualmente ela é a única que tem um intérprete fixo e anunciado, né? Eles me anunciaram como staff. Então, cara, é um reconhecimento, é uma parada absurda, sabe? Tipo, onde eu vou, eu sempre falo da Rensga, porque é onde eu me sinto em casa, sabe? E não é, tipo, porque eu estou na organização, porque se não desse, se não fosse pelo que eu acredito, eu não estaria, realmente, sabe? Tipo, e eu posso dizer, porque tem algumas organizações que já me contrataram outras pessoas, pegaram orçamento, muitas vezes não pegaram orçamento e, tipo, até hoje, cadê? Sabe? E não é por dinheiro, porque, assim, é caro, mais ou menos. Mas o quanto é caro para uma organização que recebe muito dinheiro? Assim, com uma monetização de um vídeo no YouTube, consegue pagar, acho que 6 intérpretes, sabe? Tipo, é caro? Acho que não, né? Porque assim, ó, por exemplo, a Nicole, do Bengala Atômica, ela faz uma semana sim, uma semana não, uma semana sim, ela me contrata como intérprete e é remunerado. E ela não tem 50 mil seguidores, 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, sabe? Então, se streamers pequenos conseguem fazer, por que os grandes não conseguem, sabe? Se organizações pequenas conseguem fazer, por que as grandes não conseguem? Entende? Então, Por quê? Por quê? Onde estão? Sexta-feira no Globo Repórter, né? Faz sentido. E isso é uma coisa que eu queria pontuar, inclusive a gente vê muita questão de acessibilidade. As organizações gostam muito de pontuar isso, falar somos acessíveis, mas aí na hora de fato colocar a ideia acontecendo, né, fazer acontecer, some. Exato. Meu bem, acabei tomando muito do seu tempo, gostei muito de conversar com você, mas para finalizar, para colocar um ponto final em tudo isso que a gente falou,
O que você diria para as pessoas que estão começando agora nessa caminhada? Porque a gente quer que as pessoas comecem nessa caminhada, por favor. Precisamos de mais pessoas começando nessa caminhada. Seguindo o mesmo caminho que você, qual o conselho que você dá para essa galera que tá começando agora? Olha, o meu conselho é faça. Se você tem uma ideia, faça. Porque assim, sempre vai ter alguém do seu lado e sempre vai ter alguém contra você. E normalmente aquela pessoa que tá contra você, ela quer fazer o que você tá fazendo. Ela quer a sua ideia. Entendeu? Então, assim, ó, vai ter muita gente criticando você, vai ter alguém que vai estar te hateando, vai ter alguém que vai estar ali, tipo, nossa, seu trabalho é horrível, nossa, péssimo. Mas vai ter muito mais gente falando, nossa, seu trabalho é muito bom, seu trabalho é necessário. E, gente, é necessário. Qualquer ideia é necessária. Então, se você tem uma ideiazinha, se junta com pessoas que têm a mesma ideia que você. Cuidado com as pessoas também, né? Porque você tem que estar com pessoas confiáveis, com pessoas que queiram subir junto com você e não subir primeiro que você, né? Então, pega aquela sua ideia e vai pra frente. Vai pra frente. Porque assim, ó, às vezes a necessidade não é só de uma pessoa, é de muito mais pessoas. E às vezes você pode fazer e não ficar perfeito, mas antes feito do que não feito, né? É melhor fazer e não tá perfeito do que não fazer porque não está perfeito. E, cara, é isso, sabe? Tipo, faça. Pega a ideia e faz. Faz do jeito que dá. Ai, mas eu não tenho uma webcam muito boa. Faz do seu celular, faz do que for. Faz e vai aprimorando, porque é isso. É de pequenas ideiazinhas que a gente vai crescendo e vai se juntando com mais pessoas. É isso. Maravilhosa. Meu sobrinho tá aqui aos berros, mas é isso. Espero que... A Rovena tá espirrando aqui. E agora, de todo o meu coração, muito obrigada por não ter desistido. Muito obrigada por ter começado com esse projeto. Muito obrigada por ter feito esses milhões de trabalhos que você fez e faz e continuará fazendo. Você é uma inspiração para a Liga das Garotas, para mim, para muita gente. E esse trabalho possibilita, assim, muita coisa para muita gente. E eu fico muito feliz de você ter dado continuidade. Para as pessoas que disseram para você parar, que te desmotivaram, eu digo, vão embora, parem com isso, sabe? Vocês são horríveis. E se elas te disseram para parar, eu digo para você continuar, porque isso que você tá fazendo é incrível. Ouvir você falando tudo isso me motivou, sabe? Eu tava precisando ouvir isso, me deu um quentinho no coração. Nessa noite fria, literalmente você me deu um quentinho no coração. Isso é eu dizendo pessoalmente, sabe? Então, obrigada. Em nome da Liga das Garotas e em meu nome, muito obrigada por essa entrevista. Eu tô muito feliz de ter podido ter essa oportunidade de conversar com você hoje. E onde é que essa galera te encontra? Esse pessoal que tá vendo a gente hoje? Redes sociais, Twitter, que a gente ama tanto. Onde o pessoal te encontra? Fala pra nós. Olha, eu agradeço demais. Eu fico muito feliz porque parte do meu trabalho é levar o conhecimento que eu tenho e levar o amor que eu tenho pelo que eu faço pras outras pessoas, sabe? Então eu fico muito feliz. Tipo, se alguma pessoa ouviu e pensou assim, nossa, faz sentido, vamos ver mais, pra mim, tipo, isso vale demais. Acredite, sabe? eu senti esse amor. Que bom! Bom, as minhas redes sociais são todas Sugetsu. Sou Sugetsu, assim, eu sou a única Sugetsu há 15 anos pra mais. Sou a única, porque é um nome muito difícil, Única mas é incomparável. Exatamente, é difícil. Mas é bom porque eu sou única. Se você cair no vavazinho contra Sugetsu, quita, porque eu sou ruim. Mas sou eu. Entendeu? Então é assim, ó, SUUHGETSU. Depois fica fácil. Mas é Sugetsu, sou eu. Qualquer rede social, e-mail, tudo é Sugetsu. Beleza, Su, muito obrigada, de verdade. Foi incrível conversar com você. Espero que muitas mais Sugetsuzinhas apareçam por aí, Sugetsuzinhos, para fazer esse trabalho maravilhoso que você faz, para abrir caminhos. Como você disse, é um trabalho muito embrionário, mas que tem que crescer. Tem que crescer para possibilitar muitas mais pessoas entrarem na comunidade gamer e fazer a nossa comunidade linda, que nossa comunidade é linda, só tem que, né, trabalhar mais um pouquinho. Precisa melhorar mais um pouquinho. Mais um pouquinho a gente chega lá, estamos chegando lá. Gente, muito obrigada pela companhia, muito obrigada, Su. Até a próxima, me despeço aqui. E é isso, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, maravilhosidade pra vocês.